Olá, meus amores! Que alegria estar aqui novamente com vocês. Espero que estejam todos muito bem, seguindo todas as recomendações para protegerem a sua saúde, da sua família, fazendo as atividades do portal Escola em Casa e também da sua escola. Temos muito que aprender. Vamos começar aprendendo sobre a nossa localização e como podemos nos orientar. Falaremos sobre como o Sol influenciou na nossa história. É isso mesmo. E por fim, vamos aprender sobre concordância nas frases. Preparados? Eu sou a professora Bruna e nossa aula começa agora. Quando nós vamos de um lugar a outro, passeando pela cidade ou viajando de carro, por exemplo, nós precisamos nos localizar e nos orientar. Mas o que é isso, orientar-se? Conhecer a posição ou direção de algo ou alguém no espaço. Por exemplo, se eu saio da minha casa para ir até a escola onde eu trabalho, eu preciso me orientar para saber como chegar até lá. E como nós podemos nos orientar? Através dos pontos de referência, que podem ser uma construção, um parque, um rio, um comércio bastante conhecido, uma escola. Eu tenho uma amiga que mora pertinho do Parque do Sabiá. A primeira vez que eu fui visitá-la, esse foi o ponto de referência que ela usou para me ajudar a localizar melhor o trajeto para eu me deslocar até a casa dela. Então ela me disse que morava próximo ao Parque do Sabiá. Mas e antigamente, quando não haviam tantos pontos de referência e as pessoas começaram a viajar por longas distâncias, atravessando os mares, as florestas, por longos caminhos? Como eles se orientavam? Observando a natureza, isso mesmo. As pessoas perceberam que o Sol, a Lua e algumas estrelas podiam ser vistos de qualquer lugar. E então, eles começaram a utilizá-los para se orientar e se localizar. A partir daí, alguns dos pontos de referência passaram a ser determinados pela observação das diferentes posições em que o Sol era visto. Vejam só, uma criança que parece estar numa fazenda, o Sol nascendo ou se pondo, não sabemos. E aqui está escrito em cima, trajetória aparente do Sol. Professora Bruna, como assim trajetória aparente do Sol? Antes de ler o que está escrito aqui na imagem, vamos entender melhor isso. Vocês já observaram que durante o dia nós podemos observar o Sol em posições diferentes no céu, certo? Isso se chama movimento aparente do Sol. Mas por que aparente? Porque quem se move não é o Sol, e sim o planeta Terra. Vejam só. Pessoal, aqui no nosso planetário, o globo fixado aqui no centro, ele está representando o Sol. Aqui nós temos o planeta Terra e aqui nós temos a Lua. Observem que a Terra gira em torno de si mesma. Esse movimento é chamado de rotação. E a Terra dá uma volta completa em torno de si mesma em aproximadamente 24 horas. Nesse tempo, passamos por um período de luz solar, que são os dias, e os momentos sem luz solar, que são as noites. Vamos fixar aqui um papel adesivo no lado oposto de onde está representado aqui o Brasil. Aqui é o Brasil. E do lado de cá que a gente fixou o papel adesivo. Agora, nós percebemos aqui que o Brasil está em frente à luz do Sol. Pessoal, me respondam aí de casa.
O Sol, a luz do Sol está iluminando todo o planeta? Não. Somente a parte onde está representado o Brasil. A parte onde nós colocamos aqui o adesivo está sem luz solar, então aqui é noite. Perceberam? Podemos então concluir que no Brasil é dia e o lado oposto do planeta, o lado oposto do Brasil é noite. Então, trajetória aparente do Sol é o caminho, o trajeto que o Sol faz no céu durante o dia. Agora que nós entendemos o que é trajetória aparente do Sol, vamos voltar àquela imagem do garotinho na fazenda. O lado em que o Sol aparece ao amanhecer é o leste, também chamado de nascente. A professora Mauriele já falou mais ou menos sobre isso com vocês, lembra? Então, o braço direito do garotinho está apontando para o leste. O lado em que o Sol desaparece ao anoitecer é o oeste, também chamado de poente. Logo, o braço esquerdo do garotinho está apontando para o oeste. À frente dele temos o passarinho, as montanhas e atrás temos aqui a galinha com os seus pintinhos. Então, galera, por meio da observação das diferentes posições em que o Sol é visto no céu, é possível determinar os pontos de orientação. Esses pontos são chamados de pontos cardeais. Vamos analisar outra imagem. Aqui, a imagem do Sol representa onde acontece a entrada de luz no planeta Terra. Lembra que eu mostrei lá no planetário para vocês? Ou seja, onde o Sol nasce, que é o leste. Então, o garotinho está apontando o braço direito para leste, ok? Se ele está apontando o braço direito para o leste, o braço esquerdo está no oeste. Muito bem. As costas dele temos o sul e na parte da frente do corpo, o norte. Para representar os pontos cardeais, nós utilizamos esse esquema chamado rosa dos ventos. A rosa dos ventos é um símbolo utilizado para indicar os pontos cardeais que eu falei para vocês agora. Norte, sul, leste e oeste e facilitar a orientação. Não se esqueçam, apontamos o braço direito sempre para o leste e as costas sempre ficará o sul. Crianças, atualmente a localização através da posição do Sol não é tão necessária, pois por conta da tecnologia temos diversos instrumentos que nos auxiliam. Vocês se lembram na aula passada que a professora Mauriele comentou, né? Mas os instrumentos de localização que foram construídos através da posição do Sol, da Lua e das estrelas, foram muito utilizados e são muito importantes na nossa história. Você sabe o que fez com que os portugueses chegassem ao nosso território lá no ano de 1500? Ao longo do século XV, os portugueses organizaram diversas expedições marítimas a fim de explorar a costa da África e encontrar uma passagem entre os oceanos Atlântico e Índico para chegar às Índias. Se encontrassem esse caminho marítimo, os portugueses poderiam participar do comércio de diversos produtos que eram realizados entre outros países da Europa e as Índias. Assim como os portugueses, outros europeus organizaram expedições marítimas nos séculos XV e XVI, principalmente os espanhóis. Essas expedições ficaram conhecidas como grandes navegações. Elas tinham como objetivo encontrar outras terras
e novas rotas comerciais. Foram elas que possibilitaram a expansão do mundo conhecido pelos europeus. A necessidade de encontrar outro caminho para as Índias fez com que os europeus aperfeiçoassem os instrumentos de orientação marítima. Os instrumentos são o astrolábio, que mede as distâncias e a altura através de referências como o horizonte e uma estrela. O aprimoramento da cartografia, que é a ciência que representa graficamente uma área geográfica ou uma superfície plana. E a elaboração de mapas mais precisos. Mapas nós sabemos que são representações geográficas do nosso planeta, seja de um continente, do mundo, do país, de uma região, estado, etc. Observem aí na tela esses dois mapas que eu trouxe para vocês. O primeiro mapa, ele é de 1489. Vejam que ele tem poucos detalhes. A representação de terra é bem maior. Já o segundo mapa foi feito mais de 15 anos depois, após um certo aperfeiçoamento dos instrumentos de orientação marítima e o aumento das expedições. Então vejam só aí na tela a quantidade de detalhes aqui no mapa de 1507. O aumento da área dos oceanos. Fantástico, não é? E para que os mapas fossem mais elaborados e mais precisos, a bússola teve um papel muito importante. A bússola, ela é composta de uma agulha que aponta para o norte. A bússola permitia que os navegadores se orientassem em alto mar, identificando a direção para onde estavam rumando. Observem aí na tela de vocês a rosa dos ventos no centro da bússola. Vamos conhecer melhor esse instrumento fantástico que é a bússola nesse vídeo super legal que eu trouxe para vocês. Abre janelinha e me mostra o planetinho. Você sabe como as pessoas faziam para se orientar antigamente? Claro! Elas olhavam para cima, para o sol. Todo marinheiro sabia que o sol surge no leste. Ao meio-dia ele está no sul e onde ele se põe fica ao oeste. É ainda mais fácil à noite. A estrela polar ou estrela do norte é fácil de ser encontrada e aparece bem ao norte. Todo mundo sabia disso. Este tipo de navegação era simples e confiável. Mas só quando as nuvens não cobriam o céu. Infelizmente, isso acontecia sempre. Dizem que há muito tempo um pastor encontrou uma solução para o problema. Ele ficava imaginando por que certas pedrinhas cinzentas ficavam presas aos cravos de metal de suas sandálias. Ele brincava com elas e se perguntava por que às vezes elas ficavam juntas e às vezes elas se afastavam dependendo do jeito que ele as segurava. Bem, isso acontecia porque eram pedras de magnetita. O pastor havia descoberto o magnetismo. Como muitas outras coisas, os chineses foram os primeiros a encontrar uma utilidade para isso e fizeram outra descoberta, de que a Terra inteira era um ímã gigante. É como se um ímã comprido atravessasse o globo. O polo norte fica em cima e o polo sul embaixo. Se você aproximar um outro ímã feito de magnetita, ele é atraído e se vira em direção ao polo norte. Ele precisa estar livre para se mover, seja pendurado em um barbante ou preso a um pedaço de bambu em uma tigela de água. Se ele puder se mover livremente, ele irá apontar para o norte. Nascia assim a bússola. Mas ela ainda podia melhorar bastante. Pedaços de ferro foram modelados na forma correta e então magnetizados, transformando-se em lindas agulhas para bússolas.
Elas giravam dentro de estojos protetores. Uma escala era então desenhada à sua volta, formando a famosa Rosa dos Ventos. E então os marinheiros sabiam onde ficava o norte e para onde levar seus navios. Dos barcos à vela de madeira ao poderoso Titanic, sem as bússolas, a história da navegação não teria sido possível. E aí, gostaram do vídeo? E que tal nós construirmos uma bússola? Isso mesmo! Vem comigo que eu vou te mostrar como se faz. Crianças, para que possamos construir a nossa bússola, é necessário que você esteja sob a supervisão de um adulto, ok? Porque nós vamos utilizar alguns materiais que podem te machucar, tá bom? Para começar, vamos aos materiais que nós vamos utilizar. Vocês vão precisar de um ímã, uma rolha, uma agulha, uma fita adesiva, de preferência essa daqui transparente, que ela é mais fina, e um recipiente com água. Aqui eu tô usando um grande de vidro para que vocês possam visualizar melhor. Mas aí na casa de vocês, vocês podem usar um copo transparente, ok? Vamos lá? O primeiro passo é pedir que o adulto corte uma fatia da rolha para você. Lembrem-se, esse passo é só um adulto que pode fazer, certo? Próximo passo é também pedir para o adulto, porque agora a gente vai manipular a agulha e ela pode te ferir, te machucar. Então, o adulto vai pegar a agulha e vai passar, esfregar bastante no ímã. Toda a extremidade da agulha. Nós vamos pegar aqui a nossa rolha e vamos pegar um pedacinho de fita adesiva e colar, fixar a agulha aqui no meio da rolha. Olha só. Ela tem que ficar bem centralizada, bem no meio. Aí, nós vamos pegar aqui o recipiente com a água e vamos colocar a agulha com a rolha dentro. Aqui, olha só. Para qualquer lado que eu girar, a agulha vai apontar sempre as extremidades dela para o norte e para o sul. Vejam. Eu posso girar, que ela sempre vai, olha, se movimentando para ficar ao norte e ao sul. Vamos mais uma vez para vocês conseguirem visualizar. Perceberam? Olha, ela girando. E aí ela vai e se organiza novamente. Mas, professora, como que eu vou saber se é norte e sul? Se a minha bússola, a minha experiência deu certo? Aí, na sua casa, você vai se orientar pelo sol, verificar onde é o leste, e a partir da sua orientação do leste, você consegue verificar se a sua experiência deu certo. E como é que nós podemos localizar o leste? O leste fica na direção onde o sol surge, onde o sol nasce. Então, nós apontamos o nosso braço direito para essa direção. O braço esquerdo vai ficar sempre, então, no oeste, que é onde o sol se põe, onde o sol desaparece. E aí, as outras extremidades, na sua frente e atrás de você, serão norte e sul. Outra maneira que você pode
verificar se a sua bússola caseira, se a sua experiência aqui deu certo, é baixando o aplicativo pela internet. Façam aí na casa de vocês e depois conte para o seu professor, para os seus amigos. Peça para que os seus amigos façam também, com a ajuda de um adulto, é claro. E depois conte lá na escola como que foi legal. Agora eu vou desafiar vocês e só quem prestou bastante atenção vai conseguir vencer esse desafio. Bora lá? Vamos trabalhar com essa ilustração aqui. Aí na sua tela você vai ver. Vamos considerar que o sol nasce na direção das casas. E a nossa referência vai ser essa pracinha aí no centro, ok? Então, pessoal, o desafio é localizarmos a rosa dos ventos aqui. Onde está o norte, o leste. Aqui, pessoal, nós vamos localizar os pontos cardeais. Então, para isso, eu trouxe aqui o esquema da rosa dos ventos para poder nos auxiliar, tá? Eu disse lá atrás que o sol nasce na direção das casas. Então, no lado aqui na direção das casas, nós temos o leste, que é representado pela letra L. Muito bem. E aí, ao contrário, do lado oposto, nós temos a igreja. Qual é o ponto cardeal que nós vamos colocar ali? Oeste, muito bem, representado pela letra O. E aqui a escola? Qual é o ponto cardeal aqui que nós vamos colocar na escola? Norte, muito bem. E aqui o hospital, por fim, nós temos o sul. Todos vocês conseguiram, muito bem, prestaram bem atenção, já estão craques. Pessoal, vamos agora analisar um texto que nos explica melhor como funciona esse pequeno instrumento, mas tão importante que é a bússola. Pense na Terra como um grande imã. Esse exercício de imaginação tem grande relação com a realidade, porque na Terra existem campos magnéticos. É como se os seus polos fossem capazes de atrair. E o que a bússola tem a ver com isso tudo? Esse instrumento, que consiste em uma caixa com uma agulha magnética dentro, nada mais é do que um pequeno ímã que se move atraído pelos extremos da Terra. Por isso, em qualquer parte do planeta, a agulha da bússola vai ser influenciada pelo campo magnético da Terra, rodando e apontando para a direção dos extremos norte e sul. Galerinha, vamos retirar uma frase aqui do texto. Tem grande relação com a realidade. Eu poderia escrever dessa forma? Tem grande relação com o realidade? Não podemos, porque a palavra realidade é um substantivo feminino. O artigo precisa concordar, ou seja, combinar com ela. E essa frase aqui, que consiste em uma caixa? Eu poderia escrever assim, que consiste em um caixa? Não podemos. A regra é a mesma. Precisa haver a concordância. Olha só, que consiste em uma caixa. Só mais um exemplo para ninguém nunca mais errar isso. A frase vai ser uma agulha magnética. Eu poderia escrever assim? Uma agulha magnético? Não, não podemos. Neste caso, é o adjetivo magnética que precisa concordar com o substantivo feminino agulha, que por sua vez concorda com o pronome uma. Crianças, tudo isso que nós vimos, que eu mostrei para vocês, se chama concordância, que é a relação que se estabelece entre a classe de palavras.
Todos nós precisamos utilizar a concordância quando nós vamos falar, quando nós vamos escrever, certo? Galerinha, só para reforçar mais um pouquinho, vamos olhar aqui alguns outros exemplos. A bússola é útil. Bússola é um substantivo feminino. Eu posso colocar o bússola é útil? Quem se lembra? Eu falei agora. Não, não podemos. Porque como bússola é um substantivo feminino, o artigo precisa concordar, combinar. Então, é a bússola é útil. Vamos ver outro exemplo. O menino aprendeu os pontos cardeais. Eu poderia colocar a menino? De jeito nenhum. Menino é um substantivo masculino, então o adjetivo precisa concordar. O menino aprendeu os pontos cardeais. E eu poderia falar as pontos cardeais? Também não. Os pontos cardeais são substantivos masculinos, então eu preciso colocar sempre combinando. O menino aprendeu os pontos cardeais. Amores, nosso tempo de hoje chegou ao fim, mas foi tão legal, não é mesmo? Nós conhecemos os pontos cardeais, a rosa dos ventos, conhecemos aqui um planetário super legal, fizemos uma bússola, vimos a importância desses instrumentos na nossa história e aprendemos sobre concordância nas frases, que é muito importante no nosso dia a dia quando a gente vai conversar e escrever. Eu espero vocês na próxima aula. Não se esqueçam de fazer as atividades do portal Escola em Casa e as complementares lá da sua escola também, hein? Até semana que vem!